Olá, bom dia a todos. Eu sou Laura Benites, eu trabalho para a Fauna e Flora Internacional e pela Fundação Príncipe, e hoje eu vou estar apresentando os resultados finais do nosso projeto Flora Ameaçada de São Tomé e Príncipe. Então, o plano dessa apresentação, nós temos 6 objetivos gerais para cobrir. O primeiro é o contexto e os objetivos do projeto. O segundo será a delimitação dos ecossistemas terrestres e suas ameaças. Terceiro, a amostragem da flora, a diversidade e o endemismo. O quarto, vamos falar sobre a lista vermelha de espécies raras e endêmicas do arquipélago. O 5, sobre a revisão das áreas-chave de conservação, as QBAs. E, por último, as atividades de conservação ex situ que foram feitas. Então, um pouco de contexto sobre a biodiversidade de São Tomé e Príncipe. As plantas nativas e a vegetação do arquipélago, elas sofreram impactos humanos, principalmente no período colonial, e pressões humanas ligadas ao desenvolvimento de plantações agroindustriais e, mais atualmente, atividades turísticas. Como desafios à conservação, nós temos uma falta de bases de dados unificadas e sobre a distribuição dessas espécies. A avaliação é desconhecida ou desatualizada sobre o risco de extinção dessas espécies, e também não se tem capacidade local para a realização desses assessments de acordo com os critérios da IUCN. Os recursos físicos, financeiros ou de material são muito limitados, e apesar de termos 2 herbários, um em cada ilha do arquipélago, eles se encontram subutilizados, onde existe uma falta de logística, materiais apropriados, mas principalmente de capacidade humana, com botânicos treinados ou técnicos de campo treinados na colheita e identificação científica de espécimes. O primeiro objetivo do projeto Flora Ameaçada, então, foi identificar as espécies de plantas, criar uma lista das espécies de plantas de São Tomé e Príncipe e classificar o seu grau de ameaça usando as categorias e critérios da IUCN. Como nós vamos fazer isso? Fizemos isso. Foi unificando, padronizando e georreferenciando e verificando os dados disponíveis da flora do arquipélago, utilizando dados de diversos herbários e também bases de dados online disponíveis como o Trópicos e o Rainview. O nosso segundo objetivo foi caracterizar a distribuição dessas espécies, o seu habitat e também quais são as ameaças que elas enfrentam atualmente. Nós fizemos isso através de diversas campanhas de terreno, com equipas tanto em São Tomé quanto na Ilha do Príncipe. Nós fizemos também uma modelagem de distribuição e uma classificação florestal de São Tomé e Príncipe. O nosso terceiro objetivo foi realizar a lista vermelha de espécies ameaçadas, de acordo com a IUCN. A nossa meta foi de identificar ao menos 150 espécies para São Tomé e Príncipe, e nós fizemos isso baseados com dados sobre as ameaças, utilizando dados de GIS, também opiniões de parceiros e especialistas, dados da literatura. Claro que esses dados todos foram compilados e foi feita uma capacitação, um ateliê de validação desses assessments, que então foram submetidos à lista vermelha da IUCN. O nosso quarto objetivo foi reavaliar a rede das principais áreas-chave de conservação, conhecidas como QBAs, que existem em São Tomé e Príncipe. Um pouco de contexto é que essas áreas elas foram criadas originalmente baseadas em dados para aves, então áreas que eram relevantes para as aves, Important Bird Areas, ou EBAs, e o nosso objetivo foi melhorar essa rede de áreas-chave da biodiversidade, utilizando dados de diversidade de plantas que nós coletamos no arquipélago. O nosso quinto objetivo foi promover a capacitação prática em identificação científica e monitorização de espécies para técnicos do governo, jovens profissionais e outros elementos da sociedade civil, como ONGs e projetos, para melhorar a capacidade técnica humana presente no país. Nós fizemos isso, então, capacitando as equipas durante os 24 meses de projeto e
gerando, então, novos botânicos e novos técnicos de campo ou parataxonomistas para conduzir todas as atividades do projeto. Então, nós tivemos ao menos 4 formações contínuas ao longo desses 24 meses, sendo a primeira dela de treino de campo, com técnicas de colheita de espécimes e identificação in situ. Fizemos também técnicas de herbário e gestão de coleções botânicas. Fizemos um workshop e uma formação de avaliação do estado de conservação de acordo com os critérios da IUCN, o Brad Leasing, com 10 dias de formação e um workshop de validação em maio de 2021. E no último setembro de 2021, fizemos o workshop para reavaliação das áreas-chave de biodiversidade, a sua aplicação e seus critérios. Então, aqui nós temos algumas fotos dos formadores e dos formandos da equipe que esteve envolvida nessas formações e nesse projeto. Então, a nossa componente para descrever os ecossistemas terrestres de São Tomé e Príncipe, nós tivemos 2 objetivos específicos. O primeiro dele foi a revisão dos estudos-chave que buscaram documentar os ecossistemas terrestres no arquipélago, e o segundo foi propor uma classificação atualizada, utilizando informações recentes sobre os gradientes abióticos e as comunidades biológicas. Então, os ecossistemas terrestres em São Tomé e Príncipe, eles têm sido historicamente estudados através de 3 diferentes ângulos. O primeiro foi levando em conta padrões de fatores abióticos, como, por exemplo, a precipitação ou a topografia. O segundo é caracterizando as diferentes influências das atividades humanas na vegetação nativa. E o terceiro, realizando estudos fitogeográficos, ou seja, caracterizando a codistribuição de espécies, principalmente espécies endêmicas. Então, a respeito dos fatores abióticos, nós temos aqui alguns padrões de elevação e topografia. Na figura da esquerda, nós conseguimos ver a elevação para São Tomé, principalmente na parte central da ilha, onde nós encontramos as áreas de maior altitude, como, por exemplo, o Pico de São Tomé, que atinge até 2.020 metros de altitude, e áreas de menor altitude, principalmente na região norte da ilha, onde se encontram os relevos mais planos e as menores altitudes. Na figura do centro, nós podemos ver a declividade da ilha. Então, as áreas de maior altitude também tendem a ser aquelas que têm maior declividade. E esses padrões de elevação, eles proporcionam diferenças muito abruptas de vegetação. E essas encostas muito íngremes também são muito propensas, por exemplo, a deslizamentos de terra, principalmente em áreas que são muito úmidas, de modo que a dinâmica da vegetação é muito forte em comparação com outras áreas. A topografia resultante é, obviamente, muito heterogênea, como você pode ver no mapa à direita, com a notável exceção do nordeste, norte da ilha, que é principalmente uma planície plana, e também aqui a densidade populacional humana é muito mais alta. Os mesmos padrões podem ser observados para o Príncipe, onde o ponto mais alto da ilha tem ali no máximo 1.000 metros de altitude, então é bem mais baixo do que a ilha de São Tomé. E essas áreas de maior elevação estão concentradas na parte sul da ilha. Já na parte norte, onde nós encontramos a menor elevação e as partes mais planas da ilha. E a parte sul também é onde nós encontramos, obviamente, os declives mais acentuados. Sobre os índices de precipitação anual, esses 2 mapas representam a precipitação anual em milímetros para as 2 ilhas, para São Tomé e para o Príncipe. E a precipitação anual é extremamente contrastante, o que está ligado ao padrão de elevação, porque as terras altas resultam em padrões, em efeitos orográficos muito marcantes. O contraste é especialmente marcante em São Tomé, onde a precipitação anual excede os 4.000 milímetros, enquanto no extremo norte é inferior aos 1.000 milímetros, o que é típico de um clima um pouco mais árido. A gente deve destacar também o fato de que o que atualmente sabemos sobre a precipitação anual nas 2 ilhas é baseado em zoietas
grosseiramente retiradas da década de 70, desenhadas na década de 70, e as estações meteorológicas atualmente não documentam mais o clima dessas ilhas e, consequentemente, os padrões de precipitação e a sua variabilidade ainda são insuficientemente compreendidos. Outro fator que também é importante levar em consideração para a compreensão da variedade dos ecossistemas é a cobertura de nuvens. Esses dois mapas, eles mostram a cobertura média mensal nas duas ilhas. Como esperado, o padrão de precipitação é contrastado e reflete o que é observado quando se viaja da costa nordeste até o cume de São Tomé. Então, a cobertura das nuvens é quase permanente acima dos 1.400 metros, e a zona acima dos 1.800 metros tende a estar sempre coberta por nuvens. E nos arredores, essa cobertura é mais baixa. No Príncipe, a cobertura média mensal de nuvens também reflete a distribuição entre o norte e sul, com o sul sendo muito mais coberto com nuvens do que a parte norte, que é mais seca. Uma segunda abordagem para entender melhor os ecossistemas do arquipélago é considerar os diferentes tipos de propagação e os distúrbios humanos. O impacto humano em ambas as ilhas é uma longa história e não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas em poucas palavras, essa história é marcada por múltiplos ciclos de desflorestação, abertura de áreas, abandono de plantações, resultando na expansão da floresta secundária. Mais recentemente, tivemos também a expansão das plantações industriais, principalmente das palmeiras, e em São Tomé, nós estimamos que cerca de 3/4 da vegetação nativa foram perdidos ou, pelo menos, fortemente degradados. Utilizando as informações espaciais atualizadas e a sua interpretação, produzimos um mapa que mostra os diferentes tipos de cobertura do solo em São Tomé, cada um caracterizado por uma história específica de distúrbios humanos. Por exemplo, as florestas secundárias ali em cinzento e potenciais florestas nativas no cinzento mais claro, mas também é possível ver as áreas de vegetação aberta, de plantações de palma, e nas figuras ao lado vários exemplos dessas perturbações, como a deflorestação e também a abertura de campos para agricultura. No extremo norte de São Tomé, é importante relevar que hoje há um mosaico de savanas e floresta seca, e que elas são regularmente impactadas por incêndios. Ali na figura direita temos um número de incêndios por ano, e esses incêndios ocorrem principalmente durante a estação seca, de junho a setembro. Um mapa semelhante foi produzido para o Príncipe, onde novamente nós temos uma divisão clara entre o norte e o sul da ilha. O norte, historicamente, fortemente impactado pelas ações humanas, enquanto o sul, apesar das perturbações humanas, ainda é considerado menos degradado ou menos perturbado. Ainda sobre as perturbações humanas, então essas perturbações permitem concluir que a intensidade do impacto humano ele tende a diminuir com a altitude e a distância da costa, mas deve-se notar também que isso não significa que as terras altas, os ecossistemas em alta altitude, são poupados desse impacto. Esses ecossistemas eles tendem a ser mais vulneráveis a esses impactos, principalmente porque eles ocupam uma faixa muito restrita, uma área de distribuição muito restrita. Um exemplo desse tipo de área é a área do Pico São Tomé, que fica acima dos 1.800 metros de altitude. Essa área sofreu um processo de deflorestação na primeira metade do século XIX e também a propagação de plantas invasoras, que é a quina, que foi plantada para o combate ali da malária e hoje é uma espécie invasora dessa região e que ameaça esse habitat. Finalmente, uma terceira abordagem para entender os ecossistemas do arquipélago são estudos que tentaram definir o tipo de vegetação e as unidades fitogeográficas. Aqui mostramos 3 mapas resultantes para São Tomé, mostrando claramente algumas semelhanças, mas também algumas discrepâncias. No mapa à esquerda, um trabalho de Excel e também Monod, dos anos 40 e 60. Ao centro, um trabalho de Tariq Stevage, de 98.
e à direita mais recente, um trabalho de Diniz e Matos, de 2002. Então, é possível ver algumas similaridades, mas também existem muitas discrepâncias de como fazer essa classificação. Então, um segundo objetivo do nosso trabalho foi propor uma classificação atualizada, utilizando informações recentes sobre os gradientes abióticos e as comunidades biológicas adquiridas por esse projeto. Então, para produzir essa classificação, em suma, o que nós fizemos foi nos basear em dados de altitude e precipitação e definir limites de acordo com o nosso entendimento atual, com base no conhecimento dos especialistas, para definir ecossistemas em escala regional, por exemplo, florestas úmidas de baixa altitude e florestas úmidas. Então, levando em consideração dados do solo e a topografia, definimos ecossistemas em uma escala padrão. Por exemplo, também florestas úmidas de baixa altitude, florestas úmidas em encostas íngremes, tudo isso também contando com a opinião de especialistas. Então, aqui um exemplo de um ecossistema de escala regional, que chamamos de floresta decídua de bosque, de várzea e bosques. Então, define-se em povoamentos ou ecossistemas mésicos, a área sobre vertissolos específicos, que também correspondem à área onde ocorrem as savanas. O ecossistema nos vales, que tende a ser mais úmidos que os arredores, e na encosta íngreme, e finalmente a área de fluviossolos, que correspondem a solos mais ricos em nutrientes devido ao escoamento de água. Então, todas essas características fazem com que esse sistema tenha essa classificação. Então, esse é só um exemplo. Essa classificação, ela tende a melhorar com base nos dados que são disponíveis para fornecer melhores linhas de base para o manejo e para testar hipóteses sobre a dinâmica da biodiversidade e, com certeza, provavelmente irá evoluir à medida que mais dados forem disponibilizados e forem adquiridos. Esses mapas, eles são todos disponíveis online, podem ser consultados nesse link em azul abaixo, e pode ser conferida os ecotipos de ecossistemas para as duas ilhas, tanto para São Tomé e quanto para Príncipe. Agora nós vamos mudar para outro aspecto desse projeto, dedicado à identificação das espécies raras e ameaçadas da flora de São Tomé e Príncipe. Então, esse objetivo ele engloba duas atividades. O primeiro é construir um banco de dados padronizado e verificado de ocorrências e uma lista de espécies potencialmente raras ou ameaçadas. A segunda era realizar novos inventários em todo o país. A figura aqui à esquerda mostra a história da amostragem da flora em São Tomé e Príncipe com base no banco de dados que nós construímos. Então, nós podemos ver como esses dados eles vão aumentando ao longo do tempo. A figura à esquerda mostra o número acumulado de registros ao longo do tempo para São Tomé e Príncipe, mas também para Bom, cujo o pico se deu nos últimos 2 anos. Temos um pico nos últimos 2 anos, que é resultante do trabalho desse projeto. E, de fato, foram coletados mais de 2.900 exemplares da flora, o que corresponde a mais de 20% de todos os registros georreferenciados para o país. A figura no meio, ela representa o número de espécies coletadas e identificadas pela primeira vez no país, e você pode visualizar as importantes contribuições dos primeiros projetos, como, por exemplo, o EcoFac nos últimos 20 anos, por volta dos anos 90, e o pico dos últimos 2 anos, a contribuição do nosso projeto. Cerca de 50 espécies foram registradas pela primeira vez para as duas ilhas e identificadas pelo menos 29 espécies para a ciência. Na figura à direita, nós podemos ver o número de registros ao longo do tempo. Então, aqui também nessa figura, logo mais nós conseguimos ver a contribuição do projeto EcoFac nos anos 90,
principalmente centrado ali na área central do Parque Natural Oboa de São Tomé, na área central. E nos últimos anos, esses dados se distribuindo e se dispersando mais abrangentemente ao redor da ilha, também pela colaboração do nosso projeto. Para os levantamentos e para a amostragem da flora em São Tomé e Príncipe, nós realizamos a metodologia de transecto. Foram feitos 50 transectos na ilha de São Tomé e 56 transectos na ilha do Príncipe, e esses transectos geram dados muito precisos da ocorrência e da abundância de indivíduos arbóreos para as duas ilhas. Nas figuras, nós podemos ver 3 diferentes mapas. O primeiro deles mostra a densidade dos registros, então o número de registros pela área. Então, quanto mais escuro, maior o número de registros. Na figura do meio, a densidade de espécies, o número de espécies coletadas. E à direita, a proporção de espécies endêmicas nesses locais. Então, nós podemos ver que os esforços de coleta, a densidade de espécies e a proporção de espécies endêmicas têm uma tendência de se concentrar principalmente na área central da ilha de São Tomé. De forma parecida, também os 3 mapas para a Ilha do Príncipe, com a densidade dos registros de espécies e a proporção de espécies endêmicas. Para o Príncipe também há uma concentração muito grande de espécies endêmicas na região sul, dentro da área do Parque Natural do Príncipe, mas também alguns pontos chaves de espécies endêmicas mais para a região norte da ilha. Quanto à sua diversidade e endemismo, nós temos aqui separados pelas 3 ilhas do Golfo da Guiné, o Annobon, Príncipe e São Tomé. Então, nós temos pelo menos 1.285 espécies endêmicas para essas 3 ilhas, sendo 445 para o Príncipe e 1.044 para São Tomé. E esses dados representam 88%, 88,5% de flora nativa para o Príncipe e 80,7% para São Tomé, o que quer dizer que cerca de 20% da flora dessas 2 ilhas não é nativa, é uma flora exótica introduzida. E aqui nós também podemos ver o número de espécies endêmicas e as taxas de endemismo. Então, nós temos 58 espécies endêmicas, pelo menos para o Príncipe, e 122 para São Tomé, e isso representa cerca de 15% de taxa de endemismo para ambas as ilhas, sendo que aquelas restritamente endêmicas, ou seja, que são endêmicas apenas de uma das ilhas, ou do Príncipe ou de São Tomé, o Príncipe tem uma taxa mais elevada do que São Tomé, tendo 7,6% de espécies estritamente restritas, enquanto São Tomé tem uma taxa de 3,8%. Agora, um outro aspecto do nosso projeto, que foi a identificação das espécies raras e ameaçadas, mas utilizando os critérios da lista vermelha da IUCN. Então, no período desse projeto, nós acessamos ao menos 50 espécies endêmicas, de acordo com os critérios da IUCN, onde 64% dessas espécies estão em alguma categoria de ameaça, sendo 7% delas criticamente em perigo, 36% em perigo e 21% vulnerável. Aqui na tabela à esquerda temos um exemplo de algumas espécies e o seu grau de ameaça. E algumas dessas espécies não foram encontradas como ameaçadas, então ficam como quase ameaçadas, pouco preocupantes ou dados insuficientes, de acordo com os nossos assessments. Então, aqui é um exemplo de um assessment que foi feito para essa espécie, que é uma espécie endêmica de São Tomé, que é a Balthasaria mani. Essa espécie é uma árvore grande,
e é encontrada apenas numa zona muito restrita, que é o topo do Pico São Tomé. Na nossa última expedição, em setembro de 2021, na nossa campanha, nós conseguimos encontrar apenas 15 indivíduos, são os únicos que foram encontrados, existentes e conhecidos até hoje, e são encontrados apenas entre o caminho da Mesa do Pico e o Pico São Tomé, na floresta montanhosa e aberta, acima dos 1.900 metros de altitude. Essa espécie foi classificada, portanto, como criticamente ameaçada. Uma outra espécie que foi acessada, também endêmica de São Tomé, mas dessa vez uma erva, tem uma área de distribuição um pouco maior, que é em Pátinos bucinalis. Essa área de distribuição está dentro da zona do Parque Natural Oboa de São Tomé. São conhecidas 39 coleções, feitas entre 1861 e 2020, e que estão distribuídas em 20 ocorrências, representando 5 localizações. Essa espécie está distribuída de 700 a 1.700 metros de altura e foi classificada como em perigo. A terceira espécie no nosso exemplo é a Erica tomensis, família Ericácea, também é endêmica de São Tomé. É uma espécie arbustiva de 3 a 4 metros de altura, conhecida por 17 coleções, e ela só é encontrada em altitudes muito elevadas, de 1.900 a 2.020 metros, no Pico de São Tomé e no Pico Pequeno de São Tomé, naquela floresta montanhosa e aberta de 1.900 metros de altitude, pelo menos. Essa espécie é uma espécie muito característica dessa zona e dessa altitude, e foi classificada como criticamente ameaçada. A nossa última espécie, por exemplo, é o Afrocarpus mani, que é o pinheiro de São Tomé. Também é uma espécie endêmica de São Tomé e encontrada nas florestas montanhosas e submontanhosas, principalmente em crestas, a partir dos 1.216 metros de altitude. É conhecida de 36 colheitas entre 1861 e 2008, mas também de várias observações. O habitat dessa espécie está ameaçado principalmente pela agricultura, e ela foi, portanto, classificada como em perigo. Um outro objetivo do nosso projeto foi fazer a documentação e identificação das áreas-chave de biodiversidade do arquipélago, as QBAs. Então, foi realizada uma formação e desenvolvido um grupo de trabalho a partir do dia 27 de setembro. Então, esse grupo de trabalho teve 2 dias de formação das categorias e critérios da IUCN com os nossos colegas da WCS Moçambique, e o grupo de trabalho se concentrou na revisão das áreas-chave, da rede de áreas-chave de biodiversidade para São Tomé e Príncipe. Então, um contexto que já existe no país, São Tomé conta com 5 QBAs já estabelecidas. Então, nós temos uma QBA, que são as savanas do norte, as florestas montana e de neblina, o Parque Natural Oboa de São Tomé e a sua zona tampão, as florestas de baixa altitude e a zona ecológica dos mangais do rio Malanza. Na Ilha do Príncipe existem 2 QBAs, são as florestas do Príncipe, que incluem o Parque Natural do Príncipe e parte da sua zona tampão, e uma outra região que são as Ilhas Tinhosas, que não estão representadas nesse mapa. Então, como nós contribuímos para a reavaliação dessas áreas de biodiversidade? Então, através das formações, seja no campo, seja das técnicas ou dos critérios das QBAs, dos dados levantados durante as amostragens e das revisões de herbário e literatura, e, claro, com os nossos assessments feitos pelo Red Listing, o projeto Flora Ameaçada conseguiu contribuir pela primeira vez com dados de flora para a reavaliação dessas áreas-chave de biodiversidade. Então, os principais critérios para a revisão das áreas-chave de biodiversidade, das QBAs, foram usados aqui o critério A1, que fala sobre espécies ameaçadas. Então, para isso, nós precisamos dos assessments, que foram submetidos à IUCN, ou que já estão publicados na IUCN. Uma grande dificuldade é que essas avaliações para a maioria das espécies não é confiável, já estão muito desatualizadas, ou não foram feitos ainda, são desconhecidos. Porém, o nosso projeto conseguiu avaliar pelo menos 32 espécies como ameaçadas, e esse grau de ameaça faz com que nós podemos usar elas utilizando o critério A1 para as QBAs.
Um outro critério dos QBAs é o critério B1, que fala sobre a distribuição geográfica restrita. Então, as espécies endêmicas, os arquipélagos, têm uma distribuição geográfica restrita, e a nossa base de dados mostra que 143 espécies, elas podem ser usadas na avaliação das QBAs. Essas espécies foram checadas uma, manualmente, e foram excluídas ocorrências consideradas extirpadas, por exemplo, registros muito antigos, áreas que já não existem mais, esses dados são retirados para ter uma avaliação atual e real das espécies. Então, nós testamos algumas áreas de QBAs, a primeira delas para São Tomé. Então, a QBA atual representa o Parque Natural Oboa de São Tomé, junto com a sua zona tampão. E aqui a nossa abordagem foi separar a zona tampão da zona central do parque e testar a zona central do parque como uma QBA. Então, muito resumidamente, como nós fazemos esse processo. Então, aqui nós temos uma espécie que é a Begonia subalpestris, que é uma espécie endêmica de São Tomé. Então, nós temos os dados de distribuição, de ocorrência da espécie, e nós colocamos esses dados sobre a área que nós vamos testar, que é a área central do Parque Natural Oboa de São Tomé. Então, nós calculamos a sua área de ocorrência, com quadrículas de 2 km², e ali nós calculamos que que a área de ocorrência para essa espécie são 32 km². Essa área do parque, ela abriga 73,6% da população dessa espécie, e essa grande proporção das espécies que estão sendo abrigadas pela área fazem que seja possível engatilhar o critério B1 de espécies restritas. Essa espécie também foi acessada de acordo com o Red Listing, e ela foi acessada como em perigo, também permitindo que ela seja um gatilho para essa QBA, utilizando o critério A1 de espécies ameaçadas. Então, esse processo continuou para uma série de espécies, e como resultados preliminares, nós temos pelo menos 20 espécies de plantas que são gatilhos para considerar essa área como uma área de relevante biodiversidade para São Tomé. E o nosso novo limite proposto para essa análise foi utilizar a área central do parque. Uma segunda QBA que foi testada foi a zona ecológica dos mangais do Rio Malanza. Para essa área, nenhuma espécie da flora foi um gatilho para essa área. Por quê? Porque nós tivemos registros muito antigos para apenas uma espécie de plantas ocorrendo nessa área, que foram eliminados porque essas ocorrências são antigas e não são confirmadas. Porém, nós consideramos que essa área provavelmente abriga uma população de pandanus tomenses, que é uma espécie que é endêmica, mas esse registro ainda tem que ser confirmado no futuro. Então, precisa ser feita uma visita de campo para confirmar que essa espécie ocorre nessa zona da QBA para que possa ser usada como um gatilho. A terceira QBA que foi testada para São Tomé foi o mosaico de savanas do norte, as florestas secas. Para essa área, 2 espécies de flora foram gatilhos para essa QBA. Para o príncipe, nossa abordagem também foi desmembrar a QBA existente entre a zona tampão e a zona chave do parque, a zona central do parque, e nós testamos a zona central do Parque Natural do Príncipe individualmente. Então, o mesmo processo que foi feito para São Tomé, aqui nós estamos testando uma espécie endêmica do príncipe, que é a Paulidiantha principense. Essa espécie tem uma área de ocorrência muito restrita, de apenas 8 km², e 98% da população dessa espécie ocorre dentro da área dessa QBA. Então, essa espécie é um gatilho, utilizando o critério B1 de distribuição restrita. Essa espécie também é considerada em perigo de extinção, então também ativa o critério A1 de espécies ameaçadas. Então, para a área central do Parque Natural do Príncipe, 4 espécies da flora já foram testadas e podem ser usadas como gatilhos. E também novos limites foram propostos, mais uma vez, usando apenas a área central
do parque. Um dos objetivos futuros que nós fizemos durante esse workshop também foi propor novas áreas que podem ser consideradas QBAs no futuro, se forem feitas as análises. Então, para o Príncipe, 3 áreas são potencialmente QBAs, de acordo com os nossos dados iniciais. Um é a zona tampão do Parque Natural do Príncipe, tratado de uma maneira individualmente da zona central do parque. Outro é a Floresta Azeitona, que também faz parte do Parque Natural do Príncipe. E também seria possível tratar a azeitona conjuntamente com outra área chamada Quatro Caminhos como uma única QBA, mas essas áreas ainda precisam ser investigadas. Para São Tomé, nós temos uma área chamada Ribeira Funda. Essa área é uma potencial QBA também, porque preserva um dos últimos remanescentes de floresta de baixa altitude preservada em São Tomé, então deve ser investigado no futuro e testada como um potencial sítio de QBA. Então, como conclusão desse projeto, esse foi um trabalho muito ambicioso e muito bem sucedido, apesar das imensas dificuldades técnicas, logísticas e da pandemia de Covid-19. Foi feito um grande trabalho de formação e capacitação, onde foi a primeira vez que foi feito um trabalho de forma contínua durante tanto tempo e com tantas formações sequenciais para as equipes locais. Foi um trabalho feito com uma rede internacional de instituições e de especialistas e institutos de pesquisa que já estão resultando e vão resultar muito mais em publicações científicas, em publicações acessíveis a todos. Os dados, eles têm imensa qualidade e estão acessíveis para todos, para usos futuros em projetos, em legislações e como ferramentas de tomada de decisão. E acho que um dos resultados também a se ressaltar do nosso projeto é a vegetação endêmica e única do norte de São Tomé, que precisa urgentemente de algum grau de proteção, porque está sob uma ameaça constante e crescente. Uma das nossas últimas atividades também foi conservação ex situ, e aqui só para mostrar algumas fotos da atividade que foi recentemente realizada, onde mais de 15 espécies de plantas endêmicas foram plantadas no Jardim Botânico de Bom Sucesso e na comunidade de Saudade, espécies elas que vieram dos nossos trabalhos de campo, espécies que são raras, ameaçadas e que devem ser preservadas e que agora estão disponíveis para serem visitadas por todos. Então, aqui ficam os nossos agradecimentos a todos os parceiros, instituições e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desse projeto, entre eles o governo regional, central, todos os departamentos, inclusive a Direção de Florestas e Biodiversidade, o CIAT, todos os técnicos auxiliares, carregadores e trepadores que fizeram parte das nossas expedições de campo, que são fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho, e todas as organizações que estiveram disponíveis e que foram parceiras. Esse projeto foi financiado pelo Critical Ecosystem Partnership Fund, que nos permitiu fazer esse trabalho. E eu gostava de fechar essa apresentação, deixando o nosso muito obrigado em nome de todos os participantes do projeto Flora Ameaçada de São Tomé e Príncipe, e muito obrigada. Ok. You have to stop.